Outra coisa, só avisando, tá? Quem mandou aqui, o Marçal, também, marçalista, você veio assistir aqui, eu quero que o Marçal vai tomar no cu. Eu quero que ele e o Boulos vão pra cadeia, aquele estelionatário vagabundo, sacou? Se você é fã de estelionatário, vai se fuder. Eu digo mais, o Marçal devia ir na sua casa, comer sua esposa, sua mãe e seu pai também. Porque é isso que merece. Fã de estelionatário tem que ser comido. Essa é a minha regra. Dê pra ele. Então já pra ficar bem claro, vocês estão imaginando que vai ter alguma... Vou transigir, vá dar o cu pro Marçal. Aqui a live é o seguinte, papo reto. Salve galera do Treta na Veia! Hoje o caldo entornou. Preparem-se para um episódio recheado de opiniões ácidas e desabafo ao estilo MBL, protagonizado pelos senhores Renan Santos e Renato Batista. Em seu podcast, eles vão fundo na manifestação do dia 7 de setembro, onde Pablo Marçal fez uma aparição mais controversa do que nunca. E não para por aí. Eles também comentam sobre a viagem do Marçal a El Salvador e suas ligações duvidosas com o PCC, a facção criminosa da capital de São Paulo. Spoiler, as expectativas estão altas, mas a crítica deles não vai deixar barato. E aí, o que esperar desses comentários? Preparem-se, porque Renan e Renato não vão medir palavras e estão prontos para descer a lenha. Eles não perdoaram nada e vão falar que o Pablo Marçal é, conforme eles mesmos dizem, um merda mentiroso. Quer saber os detalhes dessa treta? Então não saia daí. Vamos nessa! Billions Marçal chega de helicóptero, desce em algum dos caminhões de som, não faz discurso, ele vai pra junto do povo, pra falar que ele tá com o povo, faz uma pose de super-herói, e a imagem que vai ficar pro bolsonarismo é a que tá na tela agora, tá? O senhor Billions Marçal, o suposto bilionário da galera, aí na frente da galera, na parte, vamos dizer, nobre lá da manifestação, tá? Isso demonstra duas coisas. Um, o caráter absolutamente eleitoreiro dessa manifestação, tá? Então, ou seja, é uma manifestação de caráter eleitoral. E se você for imaginar que isso é uma manifestação de caráter eleitoral com objetivos eleitorais, foi uma puta manifestação de caráter eleitoral pros candidatos a vereador do Bolsonaro. Porra, farmaram um monte de candidato de voto ali. Tá certo que boa parte da galera que foi veio do interior de São Paulo, veio de busão, né? Assim, eram busões e mais busões. Trouxeram os velhos de lá, mas assim, no mínimo pegaram uns votinhos ali e beleza. Foi um baita evento pra isso. Agora, se vocês estão tratando isso como um evento pra derrotar o Xandão, vocês estão destruídos. E a segunda coisa, que eu tava... preciso completar o raciocínio, é a seguinte. A guerra fria entre Marçal e Bolsonaro tá mais quente do que nunca. Não pense que Bolsonaro gostou disso aí. Depois dos cursos do Bolsonaro, chega o Marçal de helicóptero pra roubar a cena. Acabo de receber uma mensagem do ministro da Segurança de El Salvador. Você lê aqui, não vamos falar pra não revelar. Enquanto eles leem a mensagem, pessoal, like na live, dedão no like aí, vamos bombar essa live, estamos crescendo aqui, like na live, pessoal. Eu posso falar um pouquinho sobre El Salvador, que acho que muita gente quis saber porque o Marçal teve lá e tudo mais. Primeiro ponto, do ponto de vista de um candidato que está sendo acusado, né, não por falta de provas, de evidências, de sua relação com o PCC, de todas as pessoas que estão ao seu redor estarem de alguma maneira relacionadas com o crime organizado, faz sentido para ele aparecer, por exemplo, ao lado do Bukele, caso isso se concretizasse. Sim. Se concretizasse. Uma vez que ele vai ter o argumento de dizer, olha, você tá me relacionando aí com o PCC? Que PCC o quê? Eu tive a mentoria com o homem que destruiu o crime organizado, eu vou fazer igual aqui. Ele poderia usar esse discurso, né? Então, para isso, a viagem para El Salvador, para ele, faria algum sentido caso isso se concretizasse. Só que o Marçal, ele não antecipou essa viagem dele. Por quê? Porque ele sabia que a partir do momento que ele falasse sobre a saída para El Salvador, as pessoas iam questionar a embaixada, iam entrar em contato com autoridades de El Salvador para mostrar quem é o Marçal. Para falar, opa, vocês aí do governo, vocês do governo que extirpou o crime organizado e os narcos, vocês vão receber um cara com esse tipo de relação por aí? Isso seria questionado. Então ele avisou só no dia que ele foi. Só que pelo visto não foi o suficiente. Tem cortes do Marçal, Renan, que ele disse que ofereceram pra ele encontrar o Trump por $1 milhão. E que ele teria pagado isso. É um fanfarrão. Então ele saiu dizendo que eu vou me encontrar com um presidente aí de um país. Que é, no caso, o presidente mais popular do mundo. Nayib Armando Bukele Ortiz. E ele volta de El Salvador. Ele ficou lá por 2 dias. Não postou absolutamente nada relacionado a lá. Postou um vídeo lá dizendo que ele tava lá e depois outro vídeo dele na esteira. Aparentemente ele foi correr na esteira lá em El Salvador. Não sei se as esteiras de lá são melhores do que as daqui. Mas ele não sai de lá com nenhum discurso sobre nada. Então a viagem dele foi ruim. Foi uma aposta desesperada. Foi uma aposta que não deu certo e também pra ele fugir do 7 de setembro. Ele deu uma desculpinha agora na live dizendo, não, porque o meu voo atrasou. Eu só consegui chegar no final da manifestação. Pelo amor de Deus, aqui ninguém é otário.
né? Óbvio que ele estava medindo a temperatura, né? Vendo um jeito dele chegar que ele não precisasse fazer grandes discursos. Ele não vai falar sobre Alexandre de Moraes, ele não vai falar sobre bloqueio do X, ele não vai falar sobre esses assuntos. Então, é óbvio que ele não teve voo atrasado, né? Ele chegou no momento que ele achou que deveria. Depois do discurso do Bolsonaro, ele apareceu como se ele fosse a grande figura da manifestação. Maior até que o Bolsonaro. A chegada dele no final, depois do discurso do Bolsonaro, é de quem quer mostrar isso. Lógico. Né? E, enfim, aí ele dá todas essas desculpas de que não, o voo atrasou, eu consegui chegar... Na hora que eu cheguei, eles cancelaram o caminhão de som, né? Como se tivesse feito uma espécie de boicote a ele. Ele já não estava convidado para discursar. E outra coisa, só avisando, tá? Quem mandou aqui, o Marçal... Também, marçalista, você veio assistir aqui, eu quero que o Marçal vai tomar no cu. Eu quero que ele e o Boulos vão pra cadeia, aquele estelionatário vagabundo, sacou? Se você é fã de estelionatário, vai se fuder. Digo mais, o Marçal devia ir na sua casa, comer sua esposa, sua mãe e seu pai também. Porque é isso que merece. Fã de estelionatário tem que ser comido. Essa é a minha regra. Dê pra ele. Então já pra ficar bem claro, vocês estão imaginando que vai ter alguma... Vou transigir, vá dar o cu pro Marçal. Aqui a live é o seguinte, papo reto. Fechou? E aí já começamos aqui. Renanzão, e você vê como que o cara é um estelionatário, que ele fala uma coisa em um dia e a coisa ela não se cumpre no outro dia e ninguém cobra o cara. Ele falou que ia se reunir com o presidente. Ele falou para a Mônica Bergamo, da Folha, que ele encontraria o Bukele. Ele encontraria o Bukele. Na hora que eu vi isso, eu já duvidei de cara. Infelizmente eu não tive uma live durante esse tempo pra poder cravar que ele não seria recebido pelo Bukele. O Bukele é um cara que é um sujeito reservado, né? Um sujeito que ele não... por exemplo, ele não se encontrou com o Bolsonaro, ele não se encontrou com o Eduardo Bolsonaro, ele não se encontra com esse tipo de gente. Ele não vai lá no CIPEC e paga pau pro Trump. Ele vai lá e age como chefe de Estado, como um cara que tem personalidade, que sabe o que tá fazendo, como líder. Então ele não ia encontrar Pablo Marçal, cara que tem, sim, dezenas de indícios de envolvimento com crime organizado. Não ia. Tinha certeza que isso não ia acontecer. E aí ninguém vai cobrar o cara disso. Zero. Ninguém vai cobrar o cara disso. E disseram até, ele plantou matéria, dizendo que ele encontraria o Trump e que também encontraria o Milei. Ele ia fazer um périplo para encontrar todas as lideranças de direita do mundo. Ele não encontrou ninguém. Não encontrou ninguém. Ele volta de El Salvador sem ter uma história pra contar. E você vê como ele é um sujeito ególatra, Renan, que ele talvez achou que ele ia chegar lá em El Salvador, ia conseguir né, ia falar com uma pessoa, a pessoa ia falar, nossa, olha o cara que tá aqui, super famoso nas redes e tudo mais, e ele ia conseguir chegar no presidente. Eu tenho certeza que ele achou isso. Billions. Tenho Ele tinha uma mentalidade transbordante dele lá. Exatamente. Ô, Bukele, chega aí, Bukele! Vem aqui, pô, tô aqui, ó. Eu sou bilionário, tô abrindo a tua mente, tô com a energia da vibração quântica. Você vai entender aqui que você é grande aí no teu país, mas eu sou grande no mundo inteiro. Eu sou o Marçal, eu tô com energia de bilionário. Você é bilionário, você também trabalha com marketing que eu te conheço. Trabalha com Bitcoin, eu acho Bitcoin uma besteira. Então eu tô lançando a minha própria moeda, que é Marçal Coin. Vamos pra Goiânia, que você vai ver lá como é que eu trabalho. Vou saber, se eu lançar um curso de segurança pública, você vai ganhar 80 bilhão. 40 bilhão pra mim, 40 pra você, mas eu vou ter que destravar essa mente. Mas o Bukele só olhando e falou... quem é esse assim, manda no Secote esse cara. Ó, Marçal, o lugar pra você ser recebido em El Salvador é ir direto pro Secote, meu amigo. Se você estivesse em El Salvador, você estaria no Secote. Pelas suas relações estranhas, por participar de roubo de idoso. É lá que você estaria. Você não estaria sendo recebido pelo presidente. Aliás, eu fico ainda como o único brasileiro que falou com o Naib Armando Bukele Ortez, né? Só pra constar. E você vai ver, só um negócio, já... Bem recebido lá. Já vai ter marçalista falando que foi o Renato que impediu o Marçal de encontrar o Bukele, porque o Renato que alertou o Bukele, entendeu? Só porque o Renato tem contato lá com o Salvador. E eu acho que vai ser uma injustiça tremenda. Ó, a nossa parte foi feita. Eu posso dizer que a parte foi feita porque, enfim, o lugar que ele merecia, ele merecia estar ali, ó. Aliás, ele tava num lugar parecido aqui, né? Quando ele tinha há 15 anos atrás, né? Quando ele foi preso e ficou 5 dias na cadeia. Ele tava mais ou menos aí, recebendo a bananinha, como disseram pra ele no debate. Recebendo a bananinha lá. Então, você vê, né? É um monte de enganação. E só dos últimos 15 dias, a quantidade de mentira que esse cara contou. Vai acontecer tal coisa, tal dia. E que não aconteceu. Exato. Né? Dá pra fazer uma lista. A gente fica falando das eleições em São Paulo e tudo mais, e vai vendo que dá pra enumerar, assim, ó, fazer várias.
Fazer várias listas de várias mentiras que ele foi falando e não foram se cumprindo. Foi visitar o Bukele e o Trump. Um vagabundo desse disse que o Trump, o advogado do Trump, ofereceu uma reunião entre Pablo Henrique Costa Marçal e Donald J. Trump por $1 milhão. Vá pro inferno, mentiroso. Não tem numa palestra desse, não sei lá que porra que é que ele faz, pra levantar e falar, ô meu amigo, eu acho que você tá mentindo aí, né? O Trump, ele é bilionário de verdade, ele é presidente dos Estados Unidos, vai voltar a ser, espero. Ele não vai receber vagabundo estelionatário com ligação com o PCC, que já foi preso por roubo, como você por $1 milhão, né? Acho que a sanidade do Trump não vale nem 100 milhões, 50 milhões, não tem. É inacreditável esse tipo de coisa. E aliás, só pra completar, o que eu ia dizer sobre o ego dele, senhor Renan Santos, sobre o ego desse cara, quando ele não foi recebido pelo Bukele, ele chegou a responder um story dele que perguntava, então você foi pegar os códigos aí, porque ele disse que ele foi fazer uma mentoria com o Bukele. Ele foi fazer uma mentoria Ele foi fazer uma mentoria com o Bukele, ele disse isso, esse merda mentiroso. Mas pera, eu não vi que ele foi lá fazer uma mentoria no Bukele. Eu vou ensinar você aqui como resolve os seus problemas. Aí ele respondeu uma pergunta que era aquelas que ele faz e ele mesmo responde, falando, você vai trazer o modelo de El Salvador, né, não sei o quê. Aí ele falou, não, a gente vai aprender com os erros daqui e fazer melhor. Que erros! Um cara desse, ele foi até El Salvador, voltou e não aprendeu nada. E como diria o Brizola, também não esqueceu nada. Aliás, o Maluf, acho que falou essa frase pro Brizola, ou vice-versa. Foi lá, não aprendeu nada e não esqueceu nada. O cara foi no país que é o case máximo de segurança pública, de sucesso na segurança pública, de país mais perigoso do mundo para mais seguro das Américas, e não aprendeu nada. Nada, ele não tem uma história pra contar, porque ele foi lá achar que ele ia pagar de gatão. Vou chegar naquele paizinho lá pequeno, lá 6 milhões de habitantes, com meus 14 milhões de seguidores, e vou lá dar uma aula de mentoria pro presidente de lá. Não conseguiu, voltou com uma mão na frente e outra atrás. E eu sinto orgulho de até avisado pessoas que eu conheço lá de quem se trata esse tipo de gente, né? Até falei com uma jornalista que eu disse o seguinte, olha... ele foi lá pra El Salvador, ele tá sempre cavando uma falta. Ele vai chegar em El Salvador, o que a imprensa, o que a jornalista do UOL vai falar pra ele? Vai comentar sobre isso? O ditador de El Salvador. Você tava lá com o ditador fascista, machista, tecnoturbo nazi fascista, Nayib Bukele. Aí, desculpa, o cara ia ter 1 milhão de armas pra responder isso, né? Só que não conseguiu no final das contas. Sim. Mas foi lá tentar cavar essa falta. Sim, exatamente. E outra coisa, que eu acho, tá? Meu feeling, vou jogar pra você. Me parece que ele conseguiu já ter a atenção das pessoas e a rejeição tá aumentando. E uma das coisas que as pessoas têm é uma desconfiança com ele, tá? Por conta dele não... Beleza, a pessoa se diverte, ela acha antissistema, ele bate nos caras, mas fala, esse cara não me parece um cara que governaria. Ele parece um sujeito divertido. E me parece que ele tá tentando se aproximar de líderes internacionais pra mostrar que ele é reconhecido pela comunidade internacional, ele também como um grande líder. Tipo, tô encontrando o presidente de El Salvador e vou encontrar o Trump. Entendeu? Eu ando com esses caras, eu sou desse nível. Então é uma maneira de agregar uma imagem de seriedade nele próprio que aparentemente ele não tá conseguindo granjear. Eu pergunto pra você, Renato, se faz sentido essa leitura. Não, faz sentido total. O problema é que ele não vai conseguir encontrar com essas pessoas. Né? Eu cheguei a ler comentários, não achei vídeos dele dizendo, mas pessoas ligadas a ele falando que ele já disse que poderia encontrar o Bukele por $80 mil. E que ele encontrava o Trump por $1 milhão. Então assim, como que esses caras... eu tive em El Salvador 2 vezes. O que eu vi de segurança do Bukele... Eu nunca vi nada parecido. Você pode ir no desfile do 7 de setembro. O que tem de militar no desfile do 7 de setembro não tem na segurança do Bukele. Não tem. Tanto que no mandato dele ele duplicou o número de agentes, tanto da Polícia Nacional como do Exército. Então a segurança do cara é bizarra. Ele tem um sistema de inteligência com investimento altíssimo. Um cara como ele não recebe qualquer pessoa. Você pode procurar e as pessoas que com quem ele esteve são pouquíssimas. Quando eu fui na entrevista coletiva com ele, eu fui revistado assim 25 vezes. Sim. Pra estar no mesmo espaço que ele tava. Então, não tem como. Se ele um dia dizer que ele vai encontrar o Trump,
Você acha que não vai chegar no Trump? Ô, tem um cara aí que ele já disse que por $1 milhão você toparia falar com ele. Se você chegar perto dele, vão achar que você recebeu $1 milhão pra estar com esse malandro. Você acha que o Trump vai estar no mesmo raio de 25 quilômetros do Pablo Marçal? Jamais! 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 Então, ele não vai conseguir fazer isso. Falaram até que ele ia para os Estados Unidos, que ele ia encontrar o Rodolfo Giuliani. Uai, só vou cortar lá o Giuliani. Não encontrou ninguém. Eu vou falar, tenho críticas que o Giuliani fez, tá? Eu teria feito a gestão lá do negócio do 11 de setembro com uma maneira totalmente diferente. Teria feito uma gestão muito melhor, até porque caíram duas torres somadas não dava 1 quilômetro, eu vou fazer um prédio de mais de 1 quilômetro. Então, se ele abrir o código dele, Juliano teria feito uma prefeitura muito melhor lá em Nova York. E teria sido, inclusive, presidente dos Estados Unidos, coisa que eu vou ser um dia, inclusive, caso você não saiba. Que depois de ser presidente do Brasil, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Porque eu tenho uma mentalidade bilionária, só me reconhecido em todo mundo. Tenho mais de 4 bilhões em patrimônio de muitas empresas. Tenho mais de 45 livros escritos, tenho 4 filhos, tenho uma família que eu construí lá em Goiânia. Então você vai me respeitar, senhor Renato. E pra olhar... Assim, o cara tem o discurso de que ele é o bilionário, de que ele investe em várias áreas. Aí você vai olhar as supostas áreas onde ele prosperou e é tudo fumaça. Tudo fumaça. A única coisa onde ele ganhou muito dinheiro com isso é vendendo curso. Sim. Vendendo curso dizendo que ele ganhou dinheiro em outras áreas. Sendo que ele não ganhou. O banco dele é uma mentira. A mentira, onde você paga um dinheiro pra ele te cadastrar no Nubank, que é de graça. Seguradoras. O grande trabalho que ele fez na África, que agora mostrou que são 30 casas, com dinheiro que daria pra fazer mais de 300. Onde é que tá o dinheiro da África? Não, essa da África é meio bizarro. Aí ele diz em debate, em entrevista, que ele teve na Venezuela, ajudou o povo na Venezuela. Mentiroso! Ele fez um vídeo lá, um documentário na fronteira em Pacaraima com a Venezuela. Não ajudou, não fez nada. E esse é um negócio que eu acho que, se bem explorado, destrói o cara. Sim. Vamos lembrar de o quanto não teve de ataque lá, naquele caso que teve lá do Amarildo, que teve lá, que sumiu lá, que até acabou com as UPPs lá na época no Rio de Janeiro, que rolou um negócio de que tinham feito uma arrecadação pra dar pra família dele, depois o dinheiro sumiu, certo? Sim. Lembra dessa história? Uhum. O quanto essas pessoas não foram destruídas quando mostrada a verdade? Então, assim, tem um caminho enorme de mostrar que esse cara é um enganador, é um pilantra. Sim. Tem várias áreas, tantas áreas, tanta mentira que é contada, que às vezes você fica até... Você pode escolher, você tem um cardápio enorme de opções pra você mostrar que o Marçal é fumaça, é pilantra. Sim, o Marçal é pilantra, gente. O Marçal é um condenado por roubar senha de banco. Uma das coisas, eu tava no Uber, né, e o Uber falou, eu gostei muito dele antissistema, mas desconfio dele. Mas eu imagino que ele viu, a gente tava falando sobre eleições, falou, imagino que vocês não devam gostar dele. Eu falei, cara, você sabe que ele é ladrão de banco? Ele, como assim? Aí eu expliquei, ele falou, não, ele fez isso. Eu falei, fez. Eu falei, não, eu já tava desconfiado. Eu falei, se eu desconfiou, então tava, já tava. Agora, quando você tem essa informação, te assusta. Eu falei, e eu nem vou precisar falar do PCC. Ele, tá, nem precisa falar, eu não preciso falar do PCC. Era um ladrãozinho que fica aí enganando os outros e é um enganador em série, tá? Mas... Fala, Brasil! Olha o 28 aí na Paulista! Tamo juntos por São Paulo e pelo Brasil. Cheguei em cima do evento. Tava em El Salvador. Mentalidade que experiência bilionária que eu ganhei ali naquele lugar. Foi assustadora a experiência que eu tive em El Salvador. Eu sinto que vai ser no primeiro turno, amigo. O negócio vai ser feio. Feio, mais feio, mais pausa. feio. Ele não tá acreditando em nada do que ele tá falando, Não, tá? pelo amor de Deus. Não. Assim, Marçal, eu sei exatamente em todos os lugares que você esteve em El Salvador, tá, cara? Eu não quero... Você não teve 10% do que eu vi em El Salvador. E só uma coisa, assim, o Renato é um colaborador do regime El Salvadorenho, entendeu? O Renato sabia, assim, tudo. Ele sabia passo a passo onde você tava. Ele até sabia onde você não podia ir. Tá, Marçal? E assim, ele tá indo, você não vai ganhar o primeiro turno, Marçal. Você tá disputando pra ver se vai pro segundo turno. Para! Menos. Mas ele tá percebendo essa cara... Vai, sou! Vai! Vocês acreditam que eu fui Olha, subindo o caminhão e o não que você tem pra dizer pra pessoas que colocam essas lentes como a dele? Faça uma harmonização facial junto e produz uma casa com arquitetura greco-goiana e vai pra lá. É isso. mais feio. Vocês acreditam que eu fui subir do caminhão e não deixaram? Então, obrigado aí pelo carinho. Não sei quem mandou fechar o caminhão, mas tá de parabéns aí. A manifestação dos conservadores na Avenida Paulista. E o Silas Malafaia já respondeu. Ali, não sei Já, vou mandar pro Riso. certo se tem mais de 1 milhão, como é que tá ali. Eu sei que
É muito bom, porque no dia 7 de setembro o Lula é um cara que não tem o povo. Deve ser muito ruim pro Lula governar seu povo. Ninguém desconfia o porquê, né? Um cara que governa seu povo. E o presidente Bolsonaro, olha aqui, ó. Estamos saindo aqui, ó. Aqui, ó. Estamos saindo aqui, ó. A galera vindo da Paulista ali. E foi forte, cara. Que energia. A galera toda fazendo M. Eu chorei ali com os vendedores ambulantes. Não quis vender camiseta do Brasil, tava vendendo era boné. E o pau tava quebrando. O Silas Malafaia já respondeu isso. Já? Pra gente ver se é verdade ou não. Ele falou que alguém bloqueou ele no carro de som. Vamos ver o que diz o dono do carro de som. Malafaia, marçalmente ao dizer que foi recusado no carro de som. Idealizador do ato contra Moraes, Malafaia disse que Pablo Marçal chegou ao Paulista após o fim dos discursos contra o ministro. Acho que tem um vídeo, talvez, nessa matéria, vê aí. Não tem. Mas eu já vi que já tem vídeo circulando, mas vamos lá, vamos ver o que ele disse ali. Ele não foi impedido de subir no carro de som, isso é uma mentira. Ele ficou com medinho de estar no carro de som durante os discursos contra Alexandre de Moraes. Então só chegou quando a manifestação já tinha acabado. Esse cara não merece o voto da população de São Paulo, disse Malafaia à coluna. Bicho. Pô, essa foi uma desmentida do Marçal que veio rápida, né? E aí, pessoal, o que acharam das opiniões de Renan e Renato sobre a aparição do Pablo Marçal na manifestação e sua viagem a El Salvador? Concordam com a visão deles ou acham que eles exageraram um pouco? Queremos saber a sua opinião. Deixem seus comentários aqui embaixo. Será que o Marçal está no caminho certo ou apenas é mais um personagem controverso no nosso cenário político? Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios recheados de polêmica e informação. A treta não acaba aqui, ela continua nos comentários. Vamos debater. Até a próxima!